turma! Bora fazer uma integral? Olha só, eu tenho essa integral e tem aqui dentro uma raiz. Eu não tenho regra, lá na minha tabelinha de regras de integrais, não tem regra para raiz. Se você duvida, olha lá, dá uma olhada na tabela. Não tem regra para raiz. Eu só tenho regra para expoente. Então, o que eu faço? Quando eu tenho uma raiz, eu tenho que transformar essa raiz em um expoente para poder adequar a regra e aí sim eu conseguir resolver a minha integral. Então, como que fica? Esse cara aqui, ó, eu vou arrumar. Enquanto eu tô arrumando, o sinal de integração permanece, porque eu ainda não resolvi. Eu estou arrumando. Então, vai ficar x, raiz na oitava é 1 sobre 8, dx. Agora sim eu tenho regra, porque agora eu tenho qual regra aqui? Eu tenho integral de x na n dx. E que regra é essa? É x, n mais 1, dividido por n mais 1. Então, o que eu vou fazer? Vou somar mais 1 em 1 oitavo. Então, um MMC, né? 1 sobre 8 mais 1, isso aqui dá 8, 8 dividido por 8 dá 1, vezes 1 dá 1, mais 8 dividido por 1 dá 8, mais 1 dá 8, 9 oitavos. Então, isso aqui vai ser x na 9 oitavos dividido por 9 oitavos nos limites de 0 a 1. Agora que eu resolvi, apliquei a regra, o sinal de integração sai e o dx também sai, porque eu já resolvi, tá? Já arrumei. Para eu não ficar com divisão de frações, fração com fração, o que eu faço? Eu pego essa fração de baixo e inverto, passo multiplicando. Então, isso fica 9 sobre 8, o invertido vai ficar 8 sobre 9 vezes x na 9 sobre 8, de 0 a 1. Fica mais fácil de eu resolver assim do que eu deixar a divisão de frações. Pego a segunda fração, inverto e venho multiplicando. Agora é só substituir. 8 nonos, onde é x vai o meu limite superior, 1 na 9 oitavos, menos 8 nonos. Agora, onde é x vai o limite inferior, 0 na 9 oitavos. Isso aqui vai dar 0. E aqui, 1 elevado a 9 oitavos vai dar 1. Sobra somente 8 nonos. Prontinha a nossa integral. Mais uma integralzinha. Vamos lá? Olha só. Eu tenho aqui uma integral de uma constante que eu vou integrar em função de dx. E eu tenho aqui uma divisão. Eu tenho x na n, eu tenho x ao quadrado. Eu tenho regra lá na minha tabela para esse tipo de x aqui. Eu tenho uma regra que diga isso aqui, ó, x na n dx. Olha lá na tua tabela, vê se isso aqui existe. Não, isso aqui não existe. O que existe é 1 sobre x dx. E isso significa que não tem n aqui. O único expoente possível é 1. Então, se não for 1, não existe regra para eu resolver. Mas eu tenho que resolver. Então, o que eu faço? Eu transformo isso aqui numa regra que existe. E uma regra fácil de eu aplicar é a regra do expoente. Então, eu tenho lá que x na n dx é igual a x n mais 1 dividido por n mais 1. Então, eu transformo esse cara aqui numa regra possível. Então, como que fica? Integral de 1 a 3 de 5 mais esse cara que está dividindo sobe multiplicando. Quando ele passa multiplicando, o expoente muda de sinal, passa para negativo. dx. Antes de resolver, eu vou dar uma arrumadinha aqui primeiro, para ficar mais bonitinho. 5x menos... O que é x na menos 1? É o cara aqui que estava dividindo, né? Quando eu passei esse 2 para cima ele não veio, menos 2, então menos 1 significa que ele está aqui embaixo. Então, é 1 sobre x. Aqui é 1, não preciso colocar. Então, eu inverto essa fração aqui, ó, nos limites 13 e 1. Agora, onde é x, eu vou substituir pelo limite superior.
5 vezes 3 menos 1/3 menos o limite inferior. 5 vezes 1 menos 1/1. 5 vezes 3, 15, menos 1/3, menos 5 menos 1. Isso aqui vai nos dar 10,6. Joga isso aqui tudo na calculadora. Bota as frações entre parênteses e faz inteiro na calculadora. Não esquece que o menos é para esse resultado inteiro. Então, isso aqui também você coloca dentro de um parênteses na calculadora e ele dá a resposta bem certinha, bem bonitinha. Curtiu? Outro exemplo de integral? Bora lá. Ó, eu tenho aqui uma divisão. Só que nessa divisão eu tenho aqui em cima uma soma. Então, isso aqui, ó, tá junto. É esse resultado dividido por x. Eu não posso simplesmente separar esse x, porque ele está dividindo todo mundo aqui. Então, o que eu vou fazer? Poderia aplicar 1 mais 3x ao quadrado, 1x, e dizer que esse cara aqui eu posso usar a regra do ln? Não. Por quê? Porque tudo isso aqui está em cima, ó. Tudo isso aqui está multiplicando. Então, essa regra eu não consigo usar. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar e vou passar esse cara que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando, para eu ter uma regra possível de eu resolver. Então, vamos ver como fica. Vou organizar. Ainda não estou resolvendo, estou organizando. Integral de 1 a 2, 1 mais 3x ao quadrado. E esse cara que estava dividindo todo mundo, ele passa multiplicando todo mundo. Menos 1, porque ele estava dividindo aqui embaixo, então ele passa invertido, ele passa menos 1. Muito cuidado, a tendência aqui do pessoal é fazer o quê? 1 mais 3x ao quadrado vezes x na menos 1. E aí multiplica somente esses dois e depois soma esse cara aqui. Não! Não faz isso! Não pode! Não! É todo mundo aqui, ó, que está multiplicando x. Bota o parênteses. É todo mundo. E aí aqui você vai fazer o quê? Você vai fazer a distributiva, tá? Dx aqui. Entendeu a diferença? Muito cuidado. Esse erro aqui é extremamente comum. Então, vamos ver como é que fica. Integral. Não resolvi a integral ainda. Estou apenas organizando. Então, como eu não resolvi, o sinal de integração ainda não sai. Não apliquei regra nenhuma. Estou organizando. Aqui vai ficar 1 vezes x na menos 1, x na menos 1, mais 3 vezes x ao quadrado vezes x na menos 1, 3, 2 menos 1, 3x na 1 dx. Esse x aqui não está dividindo, ele não está lá em cima menos 1, ó, ele não estava aqui embaixo, eu passei multiplicando, foi para menos 1, então o que eu faço? Eu vou levar ele de volta para o lugar dele. Ainda estou arrumando. Vai ficar 1 sobre x mais 3x dx. Agora eu vou aplicar a regra. Qual a regra para 1 sobre x? Então, essa regra você vai ver lá. 1 sobre x dx ou dx sobre x. As duas regras são exatamente a mesma. A resposta para as duas é ln de x e ln de x. É só identificar. Na tua tabela também pode estar 1 sobre u du, du sobre u, vai dar ln de u. É exatamente a mesma coisa. As letras são sempre as variáveis, então não importa qual seja a letra, a fórmula, a resolução vai ser sempre a mesma. Então, como que fica aqui? Eu não tenho 1 sobre x, ó, 1 sobre x. Então, esse cara é ln de x mais 3x, esse aqui eu vou aplicar o expoente, ó, x na n dx é x, n mais 1, dividido por n mais 1. Então, 3x ao quadrado sobre 2, de 1 a 2. Agora, onde é x, eu vou substituir pelos limites. Então, ln, limite superior é 2, de 2, mais 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos, onde é x,
limite inferior, ln de 1 mais 3 vezes 1 ao quadrado sobre 2. ln de 1 vai dar 0. Isso aqui você pode jogar tudinho na calculadora, joga direto. Bota lá ln de 2, mais esse aqui você bota entre parênteses, esse aqui também entre parênteses. A calculadora vai resolver para você e vai te dar uma resposta de 5,19. Mas outra resposta aceita é ln de 2 mais 9 sobre 2. As duas respostas estão corretas. Esse exercício é igual ao exercício anterior. O fato de mudar a letra não muda a regra. Muda a letra, regra continua a mesma. Ó, eu tenho aqui uma soma dividindo por uma variável. Eu tenho aqui uma soma dividindo a minha incógnita. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso dividir duas frações, como eu também posso subir esse cara aqui e fazer a distributiva. São duas formas de eu resolver. Só que se eu botar em duas frações, eu vou ter o t na 4. Quando eu cortar com esse t na 2, vai sobrar t na 2 aqui embaixo. Eu não tenho regra para isso. Então, eu já vou ajustar de forma que facilite a aplicação das minhas regras. Então, olha só. Vou arrumar isso aqui. Integral de 1 a 2, parênteses, 1 mais t ao quadrado de t dá menos 4. Por quê? Porque ele estava dividindo, agora ele passa multiplicando, então fica negativo. Lembra que eu falei antes, muito cuidado, se você não botar o parênteses, você vai fazer só essa multiplicação e vai deixar o 1 de fora e você vai errar toda a questão. Muito cuidado, use parênteses. Gente, matemática depende muito da organização do caderno. Se o caderno é uma zona, a tua resolução é uma zona, você não vai se entender, você não vai se achar. Faz organizado, faz bonitinho. Então o que eu faço aqui, ó? Distributiva. Estou organizando a integral, não comecei a resolver. Mantenho o sinal de integração. Aqui, t na menos 4, mais 2 mais menos 4, t na menos 2, dt. Bom, agora eu consigo resolver aplicando a regra do expoente, que diz o quê? Integral de t na n dt é igual t na n mais 1 dividido por n mais 1. Então, menos 4 mais 1, t na menos 3 dividido por menos 3. Integral, aqui, menos 2 mais 1, menos t na menos 1. Preciso colocar o 1 aqui embaixo? Ah, pula, né, meu filho? Você tá na graduação, pula essa etapa, né? Nos limites de 1 a 2. Já resolvi, tira a integração, tira o dt e bota agora a barra. Vou organizar de novo. Por quê? Para eu não trabalhar com esses sinais negativos. Então, o que eu faço? Onde é negativo, eu coloco para baixo como positivo. Então, vai ficar menos 1 sobre. Esse cara está dividindo, ele continua dividindo. E eu só estou invertendo o t. T na 3. Por quê? Isso aqui, ó, é 1 vezes t na menos 3 dividido por 3. Então, eu tenho 1 sobre 3 vezes t. Então, o 3 permanece aqui. Eu estou invertendo somente este cara aqui. É como se eu tivesse 1 sobre 3, 1t na 3. Por isso que fica isso aqui, tá bom? Menos t na menos 1, 1t na 1 só, né? Não preciso botar 1 aqui. Ah, mas aqui você botou 1. Óbvio. Porque eu preciso dividir alguém por alguma coisa. Se eu não colocar esse 1 aqui, como que eu vou indicar a fração? Como que eu indico uma divisão? Então, aqui não precisa, porque qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo. Agora, 1 dividido por um outro número, aí muda, porque eu não sei que número é esse, tá? Então, de 1
a 2. Onde é t, eu vou usar o meu limite. Menos 1, 3. Limite superior, 2 ao cubo, menos 1 sobre 2, menos 1, 3. Agora, limite inferior. Onde é t, coloco o valor do limite. Menos 1 sobre 1. Lembrando que esse menos vale para os dois aqui dentro do parênteses. Então, organizando, menos 1, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Menos 1 meio. Menos com menos vai dar mais. 1 ao cubo dá 1 vezes 3 dá 3. 1 terço. Menos com menos dá mais. 1 dividido por 1 dá 1. Faz o mínimo múltiplo aqui, ou bota isso aqui entre os parênteses e coloca todo mundo na calculadora. Então, você pode achar um resultado decimal, como você pode achar um resultado em frações. Então, você vai achar aqui 19 sobre 24 ou 0,79. Os dois resultados estão certos, porque ambos representam o mesmo valor. E aí, curtiu? Deixa sua mensagem, acompanha a gente lá no Face também. Tchau!